Sua Excelência o Presidente da República, Suas Excelências o Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, o Presidente do Governo Regional dos Açores, magnífico Reitor da Universidade dos Açores, distintas autoridades civis, académicas, militares e religiosas, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde e muito obrigado pela vossa presença. Em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é uma honra acolher todos vós nesta aula magna da Universidade dos Açores, que tão bem nos recebeu. Um caloroso abraço a todos para apresentar este retrato dos Açores. A Pordata é um dos projetos que mais nos orgulha e define como instituição. Um serviço gratuito de acesso à informação estatística credível sobre a sociedade portuguesa. O retrato dos Açores traz-nos hoje dados sobre população, habitação, condições de vida, educação, cultura, saúde, empresas, emprego e mercado de trabalho, proteção social, finanças autárquicas, ciência e sociedade da informação, participação eleitoral, ambiente, energia, território e turismo. Com a ajuda do nosso painel de hoje, vamos então conhecer e debater algumas dessas estatísticas. Passo a palavra à jornalista Helena Garrido, não antes sem lhe agradecer ter aceito o convite para moderar esta sessão e dizendo-lhe, Helena, que é para nós todos uma referência em rigor, no rigor e na informação com que trata a informação. Não imaginamos, por isso, estar em melhores mãos. Muito obrigado. A esta pequena conversa que vamos ter aqui. Os nossos próximos minutos o desafio é fazermos uma viagem pelos Açores através dos números. E para fazer esta viagem temos connosco a Maria João a Valente Rosa, que é, digamos, a mãe da Pordata, a criadora e a grande dinamizadora desta base de dados, que há muito é conhecida especialmente entre os alunos que já não conhecem, quase não conhecem o INE, temos sempre de dizer que existe o INE hoje em dia, que está connosco aqui para nos apresentar este retrato. A Maria João como todos nós sabemos, é doutorada em Sociologia e é uma especialista em demografia. Ao nosso lado está quem nos vai fazer um pouco a leitura de quem está no terreno. O Mário Fortuna é Presidente da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, doutorado em Economia e professor catedrático nesta casa onde nós estamos. Para já, para todos sabermos do que estamos a falar, eu convido a Maria João a fazer uma pequena síntese do que é este retrato dos Açores. Uma viagem aos Açores através dos números. Muito boa tarde a todos. Estou aqui para apresentar o retrato dos Açores e é com o maior gosto que o faço. Um retrato que tem como autora a Pordata, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este pequeno livro reúne cerca de 100 indicadores estatísticos traduzidos em gráficos a propósito de 13 áreas da sociedade, desde a população, habitação, educação, cultura, saúde, empresas, emprego, proteção social, finanças autárquicas, ciência, participação eleitoral, ambiente, energia e território e turismo. A partir destas 13 portas, podemos realmente olhar
para os Açores numa tripla perspectiva. No contexto do país, por ilhas ou municípios, ou ao longo do tempo. Eu não posso percorrer o retrato todo, como entendem, mas vou dar aqui apenas alguns exemplos e começo pelo contexto do país, e os Açores, no contexto do país, em inúmeras áreas destacam-se. É claro que há uma área que naturalmente se destaca e tem a ver com a altitude. Na realidade, é no Pico que está o ponto mais alto do nosso país. Mas, para além deste destaque natural, existem outros destaques que eu posso dar como exemplo. Um deles é o envelhecimento. O índice de envelhecimento, ou seja, o número de pessoas idosas por cada 100 jovens, é mais baixo que a média nacional, sendo que a média nacional há já mais pessoas com 65 ou mais anos do que pessoas com menos de 15 anos. Nos Açores, isso não acontece dessa forma e, aliás, os Açores destacam-se por ser a região menos envelhecida do país, se bem que esteja e que tenha vindo a envelhecer ao longo do tempo, e se bem que existam ilhas, como o caso da Ilha de Santa Maria e da Ilha de São Miguel, que são muito menos envelhecidas que a média dos Açores, mas existem em contrapartida ilhas onde o número de idosos já é superior ao número de jovens, como é o caso da Ilha das Flores ou da Ilha do Pico. Vou dar mais um exemplo a propósito destes indicadores em que os Açores se destacam. Casamentos não católicos. A percentagem de casamentos não católicos é superior à média nacional. 70% dos casamentos celebrados em 2017 são casamentos não católicos. A média nacional é de 66%. E apenas 3 ilhas, a Ilha das Flores, a Ilha do Faial e a Ilha de São Jorge, apresentam percentagens mais baixas que a média nacional. E é uma mudança muito interessante. Todas as ilhas viram aumentar a percentagem de casamentos não católicos. Em 1960, a percentagem de casamentos não católicos em qualquer ilha dos Açores não ultrapassava os 10% e os Açores estavam abaixo da média nacional. E hoje já estão acima da média nacional. 3 exemplos e agora passo a um outro tema, que é a possibilidade, através deste retrato, olharmos para os Açores por ilhas ou municípios. E, a este propósito, percebemos que os dados nos apresentam uma região muito contrastante e com muitas diversidades internas. Uma região carregada de diferenças internas, a começar pela sua população. Dos 19 municípios dos Açores, temos o município mais populoso, que é o município de Ponta Delgada, que tem 148 vezes mais população do que o município menos populoso, que é o município do Corvo. Mas não é só, em termos da distribuição da população no território, que a desigualdade se reflete neste retrato. Existem múltiplos outros indicadores. Por exemplo, os beneficiários do rendimento social de inserção no total da população residente com 15 ou mais anos. De facto, este indicador revela que os Açores têm uma incidência de beneficiários no total da população com 15 ou mais anos muitíssimo superior à média nacional, que é de 3%, e nos Açores de 12%. Porém, nem todas as ilhas estão em igualdade de circunstâncias e contribuem da mesma forma para este valor. Só aqui na Ilha de São Miguel residem 76% dos beneficiários do rendimento social de inserção, quando a população da Ilha de São Miguel equivale a 56% da população residente nos Açores.
Também, contrastes, taxa de abstenção. Os Açores, de uma maneira geral, e nas últimas quatro tipos de eleição, Presidência da República, Assembleia da República, autárquicas, apresentaram, nestas três, taxas de abstenção mais elevadas que a média nacional. E, porém, e olhando para estas taxas de abstenção aqui agora, para a Assembleia Legislativa Regional, verificamos que existem muitas diferenças, que a taxa de abstenção não é igual em todas as ilhas. E é interessante que em qualquer destas 4 eleições, a Ilha de São Miguel e a Ilha de Santa Maria revelam sempre taxas de abstenção muito superiores às observadas nas outras ilhas dos Açores. Por fim, um outro exemplo, os hospitais. Os hospitais, existem 8 hospitais nos Açores, sendo que esses 8 hospitais, 4 estão na Ilha de São Miguel, 3 na Ilha Terceira e um na Ilha do Faial. Nenhum deles está na Ilha do Corvo ou das Flores. Temos aqui uma distribuição onde residem cerca de 4.000 pessoas. Temos aqui uma distribuição também muito desigual deste tipo de estruturas de saúde, que são os hospitais, e que são também um bom exemplo de como é que falar dos Açores não é falar dos Açores como uma região, como um todo, mas é falar de múltiplos territórios que integram este mesmo espaço. Ora bem, por fim, alguns exemplos a propósito dos Açores ao longo do tempo. Já vimos que os Açores são uma região muito diversa internamente. Já vimos que os Açores podem destacar-se no país a vários níveis e em várias áreas, mas também os Açores são uma região que não está estagnada, tem movimento e pulsa normalmente ao ritmo de Portugal. Alguns exemplos. A inflação. Vemos que a linha dos Açores, de algum modo, acompanha a linha de Portugal, se bem que a taxa de inflação dos Açores seja superior à taxa de inflação do país. Também superior é a percentagem de famílias com computador. No entanto, as linhas andam mais ou menos em linha. Acompanham-se uma à outra, tem vindo a aumentar, se bem que a percentagem, no caso dos Açores, seja de 74%, seja superior à percentagem nacional, que é de 66%. E um outro indicador, a taxa de abandono precoce de educação-formação. Ou seja, a percentagem de jovens dos 18 aos 24 anos que não têm o secundário completo e que já não se encontram a estudar. Ora bem, os Açores estão a acompanhar, em termos de tendência, a tendência nacional. No entanto, a taxa de abandono escolar precoce é mais do dobro da média nacional. E nós já não estamos nada bem neste indicador em termos nacionais com os 13%. 28% é, de facto, ainda muito, se bem que, no passado, esta taxa tivesse sido muito superior, era de 60% no final dos anos 90. Acho que este é um dado que não nos vai deixar nenhum de nós indiferente, tal como imensos outros que eu podia aqui destacar, mas, e porque o tempo é limitado, não me deram muito tempo, e porque também acho que é importante cada um de nós, cada um de vós, tirar as ilações deste retrato que a partir de hoje passa a estar disponível no site da Pordata, eu termino a apresentação fazendo um convite, lançando um convite a todos para que o consultem, para que, a partir destes dados que agora publicamos e que têm por base fontes oficiais de estatísticas, designadamente dados do Instituto
Nacional de Estatística e do Banco de Portugal, nós convidamos todos à sua consulta deste retrato para contribuir, de algum modo, para uma discussão mais informada sobre o país que somos e o país também que queremos ser. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Muito obrigada, Maria João. E para responder já ao desafio que lançou de subirem os dados e comentarem os dados e analisarem os dados e interpretarem os dados, temos aqui o professor Mário Fortuna. Professor, é o desafio que eu lhe deixo, que é que o Mário agora nos faça a sua leitura destes dados, os seus comentários de quem vive aqui, de quem é daqui. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado, Dr. Jaime Gama, pelo convite que me dirigi para esta função. Foi um convite que corre alguns riscos. Convidar alguém para fazer este comentário é sempre uma tarefa arriscada, se calhar não, talvez não. Vamos começar com o retrato. O que é um retrato? Eu, para mim, olhei para este livro e imaginei uma obra de arte. Imaginei uma obra de arte, era tecnologia. Imaginei uma obra de arte que é composta por um autor que dá várias pinceladas, caracteriza um personagem e que depois o disponibiliza para cada um olhar para o retrato e vê-lo na perspectiva que acha mais interessante. Vejo uma Mona Lisa que consegue ser várias coisas em ângulos diferentes e se calhar para olhos diferentes. Assim é o retrato dos Açores, na minha perspectiva. São 3 pinceladas, são 3 características fundamentais que retratam, e devo dizer, retratam bem a realidade dos Açores, retrata aquilo que é relevante na realidade dos Açores. Mas uma visão, este retrato permite várias abordagens. Aquilo que a Maria João aqui fez foi, como disse, apresentar uma perspectiva. E reforçava o convite que ela fez para que mais gente olhasse para o retrato e tentasse ver deste retrato o que é que lá está e que leituras é que se pode fazer da realidade dos Açores. Portanto, o retrato tem esta função, tem esta característica que é muito importante. Há uma coisa que Maria João não referiu, mas que também me pareceu muito interessante. O retrato, o livro, começa com o BI, o bilhete de identidade da região autónoma dos Açores. Maria João, aliás, a Pordata optou por criar um BI que toca na população, toca na superfície e toca em mais alguns indicadores, como o número de freguesias, o número de museus, o número de hospitais e o número de pensionistas e alojamentos familiares. Eu questionei-me porque estes indicadores, eles são um BI, dão uma identidade certa, mas, muito honestamente, da minha parte, eu acho que arranjar aqui mais alguns de natureza social, porque me parece que estes são elementos bastante mais atuais, bastante mais importantes, que nos dão uma perspectiva, dão outra perspectiva. Se calhar acrescentava-se e não se retirava nada daquilo que lá está. Mas cá estamos rapidamente do BI, a gente fica a saber que 2,4% da população nacional, 2,5% da superfície, 1,8% dos pensionistas, só para citar aqui um elemento. Para além disso, consegui fazer, eu tinha aqui 5 temas, 5 conclusões, mas vou cingir-me aqui a 2 e vou Mário começar. pode fazer títulos, como fazem os jornalistas. Vou fazer aqui uma conclusão que tem a ver exatamente com esta casa, com o ensino de ensino superior. O Sr. Reitor Estel lá chega a um diagnóstico que nós já fizemos, mas é um diagnóstico que é possível fazer também através da Pordata. No ensino superior temos um registro de 13% de formados nos Açores contra 18% a nível nacional, substancialmente abaixo da média nacional. E aqui é que é a característica interessante. Temos 1% dos estudantes do país e um outro elemento que é super interessante do diagnóstico que é feito no retrato é que temos o índice de envelhecimento de 256%, compara com 168%
Um índice que é de 256 compara 168 a nível nacional. Tira-se uma conclusão daqui. Temos uma academia proporcionalmente muito pequena, quer dizer que era preciso investir mais no ensino superior nos Açores, e muito envelhecida, o que quer dizer que aqui estará uma área de atuação prioritária e rápida. A última coisa que queremos é uma universidade muito pequenina e muito envelhecida. Portanto, esta é uma leitura que eu consigo tirar dos dados da Pordata. Gostaria também de citar aqui um outro conjunto de dados que se reporta ao turismo. O turismo foi uma novidade neste retrato. Não existia no retrato anterior. Há uma novidade e é oportuna, porque o turismo está na ordem do dia nos Açores. Aponta que temos 3,7% dos estabelecimentos hoteleiros, 2,5% dos hóspedes. Estamos em nível de proporção de hóspedes ao nível nacional, estamos ao nível de estabelecimentos acima do nível nacional. O que quer dizer que, portanto, eu tiro a conclusão depois. Mas já estamos também a este nível, por cada 100 habitantes, 659 turistas nos Açores, contra 573 a nível nacional. Já estamos proporcionalmente mais turistas por cada 100 habitantes. Na receita média por dormida, também estamos um pouco abaixo da média nacional, estamos com 102 euros por cada dormida, a nível nacional está a 106. Também não estamos muito longe dos valores nacionais. Cá está daqui a retirar uma conclusão, é que precisamos de taxas de ocupação mais elevadas e de gerar mais receitas médias por turista. O setor, no entanto, é promissor e precisa ainda de melhorias. Portanto, eu posso continuar aqui com outros indicadores, mas para já ficavam por aqui. É um convite à curiosidade de cada um. Algum que o surpreendesse, especialmente? O que é que o surpreendeu? Não propriamente surpreendido, mas é uma confirmação de diagnósticos que vamos fazendo a outro nível, com outras abordagens mais académicas, mas não me surpreenderam. Mas são uma forma fácil, são um tratamento de informação facilitado para que os cidadãos que não são especialistas em estatística ou em economia possam, consultando o livro, perceber em que posição é que estamos relativamente ao resto do país. E permita-me aqui também fazer uma sugestão. A Pordata tem no seu site um concurso que abre com regularidade, já fechou o quarto concurso, para que as pessoas sugiram indicadores novos. Portanto, seria uma boa oportunidade para o fazer. Não concorri, mas fica esta oportunidade também para fazer aqui uma sugestão. E qual é a sugestão? A sugestão é que não temos informação, na nossa perspectiva, sobre as finanças públicas completas. Temos uma informação bastante extensiva sobre as autarquias, mas faltam-nos as finanças regionais. Realço esse aspecto porque, na nossa história recente, o bom e o mau desempenho a este nível, a nível das finanças públicas, foi determinante em muitas circunstâncias. Determinou políticas de rigor extremo que se seguiram, naturalmente, a alguns facilitismos em épocas anteriores. Para além disso, o novo modelo europeu de acompanhamento dos diversos países membros e das regiões também foca as finanças públicas como sendo um ponto crítico. As finanças públicas e a competitividade dos países, naturalmente também a competitividade das regiões. Então fica essa sugestão para... Só tinha mais uma, permita-me. Esta é uma questão que é fundamental e vai estar connosco. Este vai ser um modelo de acompanhamento que a União Europeia faz dos Açores. Uma outra sugestão também... uma segunda sugestão. Relativamente uma série de trabalho de casa. Relativamente ao retrato, fica-nos a faltar aqui alguns indicadores comparativos com a União Europeia, com as regiões. Portanto, temos sempre este condão de nos posicionarmos relativamente ao país e relativamente à União Europeia. Parece-me que o retrato ficaria enriquecido se tivesse também nestes indicadores. Essa parece fácil, Maria João. Esta não é uma crítica, é só uma sugestão de quem está deste lado e percebe no dia-a-dia quais são os indicadores que as pessoas que faltam. Exato. E seriam úteis para o retrato, que de resto é uma obra, na minha perspectiva, excelente. Recomenda-se aos economistas e não economistas
aos curiosos sobre a verdade da economia ou a situação da economia açoriana que o consultamos. Mas já voltamos a conversar. Mário, eu ia perguntar, a segunda sugestão parece mais fácil, Maria João, mas ia-lhe perguntar neste retrato o que é que a apanhou mais de surpresa? Antes de ir lá, já agora aproveito para lembrar que na Pordata nós publicamos regularmente, anualmente, o retrato de Portugal na Europa. E por isso, através desse retrato, nós podemos comparar o país no quadro dos restantes países da União Europeia. Este é um retrato que incide sobre uma região, no contexto nacional, e depois temos um outro retrato, que é do país, no contexto europeu. O que significa que quem quiser fazer essa comparação pode fazê-lo usando a base. Os retratos podem ser lidos em simultâneo, não é? Não são peças independentes umas das outras, e é bom que se vá conseguindo combinar as várias peças de maneira a termos uma visão mais integrada sobre os múltiplos aspectos da realidade. Surpresa, bem, eu costumo dizer que normalmente não fico surpreendida com nada, mas realmente eu tenho que ser sincera, eu fiquei surpreendida com 2 ou 3 indicadores. Um deles tem a ver com os casamentos não católicos. Sinceramente, eu acho que todos nós ficámos aqui surpreendidos, não sei se alguém não ficou, mas eu fiquei surpreendida com esta percentagem de casamentos não católicos. Aliás, eu fui ver se não seria um ano especial, o ano de 2017, mas não, porque o ano de 2016 a percentagem ainda foi superior. E por isso, bem, fiquei surpreendida. Acho que isto levanta aqui uma série de pistas e de reflexões que podem ser feitas, mas fiquei surpreendida com esse dado. E que acho que é importante numa ilha que está a sinaliza de algum modo um tipo de sociedade que nós se calhar não sabemos e não estamos a pensar que existe, e que a sociedade se calhar é bem diferente daquela que imaginamos. E é aí que está na realidade o poder dos números, e o poder dos números tem a ver com isto, é no fundo tentarmos limpar um pouco as nossas cabeças e percebermos o que é que existe, para depois, sobre o que existe, tirarmos as nossas ilações, e não o contrário. Muitas vezes partimos de pressupostos e a realidade é outra, totalmente diferente. Uma outra surpresa, já agora em tom de descontração, mas que também achei curiosa, é, na página 21, para quem tem o retrato na mão, é a percentagem de alojamentos nos Açores com micro-ondas. 96% dos alojamentos em Portugal, nos Açores, peço desculpa, têm micro-ondas, mas apenas 37% têm máquina de lavar louça. Portanto, eu fiquei um pouco surpreendida com este dado e acho que também todos nós, se calhar, podemos aqui falar um bocadinho sobre... uma terapia, lavar a louça. Exatamente. Mas, agora pondo a máquina de lavar a louça, o micro-ondas, que são aspectos muito importantes do espaço doméstico, e por isso também é bom falarmos do espaço doméstico, mas eu gostaria... não só de falar das minhas surpresas, porque acho que cada um vai encontrar as suas surpresas neste retrato. Eu gostaria de assinalar ou de relevar 2 pontos que não me apanharam de surpresa, mas que me deixam muito, muito desconfortável em relação a esta região. E não me canso de o dizer. Uma das áreas tem a ver com a educação. Deixa-me mesmo muito, muito desconfortável. Os indicadores aqui são muito, muito maus. E outro, que também, de algum modo, pode estar relacionado com esta educação, tem a ver com a pobreza. São 2 áreas importantíssimas e que ficam muito mal neste retrato. E também fica mal o investimento na ciência. O investimento na ciência é baixíssimo no contexto nacional, comparado com o contexto nacional, naturalmente, com a média nacional, e o ensino superior continua a ser o principal investidor em investigação e desenvolvimento, e não as empresas, quando em termos nacionais já são as empresas que... e por isso temos aqui alguns dados que nos deixam desconfortáveis, que não nos deixam risonhos, outros que nos deixam surpreendidos e outros que, pura e simplesmente, ajudam a abrir as nossas cabeças e a pensarmos de forma diferente sobre este mundo que são os Açores. Obrigada, João. Mário, nós estamos a terminar a nossa pequena conversa, tínhamos aqui pano para manga, já percebemos que há também já muitas leituras sobre estes números. O que eu lhe ia perguntar para terminarmos um pouco a nossa conversa era
com base nestes dados, e até usando um pouco as palavras da Maria João, que é, nós muitas vezes partimos quase de preconceitos, não é? Agora é bom trabalhar com dados antes de partirmos com ideias feitas. Com base nestes dados, o Mário é especialista em políticas económicas, foi o que estudou, o que tem estudado. Que prioridades nas políticas públicas é que recomendaria? Bom, este foi o tema de um fórum que realizamos hoje de manhã e que foi encerrado há poucas horas. Ainda antes de conhecerem o retrato dos Açores. Eu já conhecia, ainda antes de conhecer. Muitos dos intervenientes não conheciam. Eu tive o privilégio de Estava em conhecer vantagem, tinha para uma me preparar vantagem. para esta sessão. Transparece como prioridade das prioridades a formação. E a educação. Todos os indicadores que nós temos relativamente a esta matéria colocam-nos numa situação de desvantagem. Temos menos licenciados, temos menos pessoas a completar o secundário, temos menos em todas aquelas categorias de formação. O abandono escolar não o preocupa, o abandono escolar? O abandono escolar naturalmente que preocupa, porque aqui parece-me que agora é preciso trabalhar a organização do ensino, porque olhando para os indicadores não temos falta de escolas. Temos relativamente mais escolas do que o resto do país. Não temos falta de professores, temos relativamente mais professores. A questão aqui é porque é que com mais infraestrutura e mais professores não estamos a ter um desempenho melhor do que aquele que estas infraestruturas permitiriam. A João queria só dizer uma coisa. É que quando falamos aqui da educação, nós estamos a comparar com a média nacional, admitindo que a média nacional é um patamar ótimo, mas eu lembro que a média nacional é um patamar muito mau também, no quadro europeu. Portanto, já nos estamos a comparar com os maus, com a média má, e aí os Açores ainda estão piores. É só isto. Este será o grande desafio. Portanto, o combate ao abandono escolar. Investir bastante na formação das pessoas, na qualificação das pessoas, quer para retirar a base do nível tão baixo como está, quer para, mesmo para os setores emergentes, dar uma resposta capaz àquilo que é a sua necessidade, porque é preciso, naqueles setores que estão a ter dinâmica, facilitar esta dinâmica, fazer com que eles consigam fazer a região crescer mais e gerar mais postos de trabalho, porque no final é isso que nós queremos, é gerar postos de trabalho que sejam estáveis e que proporcionem às pessoas um rendimento compatível com os padrões de vida que nós aspiramos para todas as entidades. Se o mandasse, quer entrar no jogo também, que é um bocadinho o jogo que o Mário fez. Se o mandasse, quais eram as prioridades, João? Claramente, a educação é a prioridade. E porque é impensável, mesmo nos dias de hoje, onde tudo se sustenta no conhecimento, nós estarmos a imaginar que se calhar podemos investir noutras áreas, esquecendo esta questão do conhecimento. Portanto, o conhecimento é crítico, o conhecimento é vital e o conhecimento é aquilo que nos vai permitir dar o salto. Mas eu já não estou a falar do conhecimento de topo, eu estou a falar do conhecimento de base. E muitas vezes aquele discurso perigoso que se tem, como estudar não compensa, estamos a estudar para o desemprego, porque há uma quantidade de desempregados, diplomados, etc. Isto é tudo falso. É claro que o estudo e o prosseguimento dos estudos, como eu digo, é um bom... um diploma, é um bom passaporte, mas não nos dá tudo. Depois, nós precisamos ser bons e não basta estudarmos nas idades iniciais da vida. É preciso continuarmos a estudar ao longo da vida. Portanto, temos aqui uma série de objetivos e temos que dar conta deles, porque o conhecimento não acaba aos 22 anos, não acaba aos 25. Nós temos que estar sempre a aprender. No entanto, eu estou, neste momento, particularmente preocupada com o conhecimento de base. E é esse conhecimento de base que aqui estou a falar de pessoas que nem o secundário, que o secundário é um nível obrigatório atualmente, nem o secundário têm. Isto coloca as pessoas numa situação de particular vulnerabilidade em relação a tudo, em relação ao seu presente e em relação ao seu futuro. E por isso a aposta não é só para os políticos, não é se eu mandasse, é a aposta para todos os cidadãos, porque este é um livro não só para os governantes e para quem tem o poder de decidir, do ponto de vista público,
mas para qualquer um de nós este livro é muito, muito, muito importante, porque a partir daqui, deste e de outros, ou seja, das estatísticas, no essencial de dados estatísticos, podemos perceber que, de facto, existem áreas que não podemos achar que são áreas menores e que podem fazer a diferença em relação às nossas vidas, à vida de cada um. Por isso, todos nós, cidadãos, estamos comprometidos. Eu não quero mandar, mas quero sugerir, quero convidar as pessoas a, antes de terem uma opinião, vejam se de facto faz sentido ou não emitirem essa opinião. E por isso é só este alerta, se eu mandasse, era antes de se falar, primeiro estar informado Estudem sobre aquilo que se fala. Mário, Segui o conselho da Maria João. antes de falar, Primeiro, vamos ver quais são os números. Da Maria João. Portanto, de facto, eu acho que este é um problema crucial. Central, não é? Central. O abandono escolar, que é duas vezes o do continente, Vamos pôr nestes ou da termos. média do país. Temos o hardware, temos os operadores para o hardware, estamos a faltar aqui o software, estamos a faltar aqui qualquer coisa em termos de organização e em termos da motivação das pessoas para que, de facto, haja maior ambição, haja maior propósito de, mesmo aqueles que estão na pobreza, saírem da pobreza. É preciso afinar o discurso também a este nível. As pessoas têm que trabalhar para sair da pobreza, tem que haver aqui uma ação conjugada, não só das autoridades que preparam as infraestruturas e disponibilizam os formadores ou os professores, é preciso também arranjar um discurso motivador das pessoas para que elas próprias se esforcem e façam por sair da situação em que estão. Muito obrigada. Esta cultura é fundamental. Muito obrigada. Quero agradecer-vos por estes momentos. Penso que tiramos daqui duas grandes... A primeira grande conclusão é não falar sem saber. Penso que é uma recomendação de bom senso. E a segunda é educação, educação, educação e o combate especialmente ao abandono escolar. Obrigada pelo contributo que nos deram. Eu convidava-vos agora a assistir ao resto da cerimónia ali na plateia e pedia ao David para voltar até ao palco para nos terminar esta... David. Muito obrigado, Helena Garrido, Maria João Valente Rosa e Mário Fortuna. Reforçava a informação que foi dada que este retrato está a partir de hoje disponível de forma gratuita e universal via online e em versão e-book, mas também dizer-vos que todos vós receberão um exemplar à saída desta sessão e que a partir de amanhã, essa é também a nossa missão, será encartado como oferta nos jornais publicados na região autónoma dos Açores. Fazer chegar à mão dos portugueses os dados, os factos, mas também o pensamento dos nossos melhores autores é uma das nossas missões. Ao longo dos últimos 9 anos de existência, conseguimos que o número de livros editados pela Fundação chegasse à mão de 1 milhão de portugueses. Não queríamos, por isso, perder esta oportunidade única de aqui convosco continuar a fazer crescer este número. Chamo ao palco o Dr. Jaime Gama, Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, para entregar simbolicamente mais 6 bibliotecas. Para receberem estas bibliotecas, convido para se juntarem a nós as seguintes instituições e os seus representantes. O Instituto Cultural de Ponta Delgada, na pessoa do seu Presidente da Direção, Dr. Henrique Oliveira Rodrigues. Os Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, na pessoa do Presidente da Direção, Sr. Alberto Lessa.
Muito obrigado. A Associação Daniel Sá, na pessoa do seu diretor, Dr. António Tavares de Sousa. O Lar Luís Soares de Sousa, nas pessoas do seu Presidente da Direção e Tesoureiro, respectivamente, Dr. Noé Rodrigues e Sr. Brasil Gouveia. A Escola de Formação de Turismo e Hotelaria de Ponta Delgada, na pessoa da sua diretora executiva, doutora Graça Teixeira. Faltam só 32 bibliotecas, não é verdade? E, por fim, chama ao palco o magnífico reitor da Universidade dos Açores, professor Dr. João Gaspar. Muito obrigado a todos. Em 2015, tínhamos já entregue 21 bibliotecas às escolas secundárias públicas nos Açores e também aos estabelecimentos prisionais de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta. Fica aqui o compromisso de continuarmos a trabalhar no sentido protocolar com outras instituições, dotando todas as bibliotecas e espaços públicos dos Açores com as nossas coleções da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Peço ao Dr. Jaime Gama e ao professor João Gaspar que se mantenham em palco e convido agora que se juntem a eles o Presidente da Fundação Gaspar Frutuoso, o Dr. Armindo Rodrigues, e o Diretor de Estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Gonçalo Matias. Passo a explicar porquê. Para além da pordata e das edições, a Fundação tem como principal atividade o estudo sobre temas relevantes da sociedade portuguesa. Internamente, partilho convosco que lhe chamamos a Casa das Máquinas da nossa instituição. É por isso, com muito prazer, que iremos proceder, aqui perante vós, à assinatura de um contrato para um novo e importante estudo de âmbito nacional, que será conduzido pela Universidade dos Açores e pela Fundação Gaspar Frutuoso. Este estudo, intitulado Trajetos e Cotidianos da Pobreza em Portugal, pretende responder essencialmente à questão sobre quem são e como vivem os pobres e qual a situação de pobreza em Portugal, focando-se sobretudo na pobreza na idade adulta. Este estudo envolverá uma equipa multidisciplinar de 10 investigadores, liderada pelo professor Fernando Diogo, que aqui está entre nós e que eu saúdo especialmente, por ter aceito este tão importante e difícil desafio, e dizer-vos que terá início já no próximo mês de julho e que se espera que seja concluído em cerca de 17 meses. Acreditamos poder partilhar as conclusões deste estudo em janeiro, fevereiro do ano 2020. Muito obrigado pela vossa atenção e convido agora a outorgarem o contrato deste novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado. Da minha parte é tudo, não vos maço mais, convido o professor João Gaspar e o Dr. Jaime Gama
a tomarem a palavra. Muito obrigado. Boa tarde. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Suas Excelências, Sr. Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, digníssimas autoridades académicas, civis e militares aqui presentes, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos. Em primeiro lugar, saúdo a presença de todos vós, que muito dignifica este evento e, uma vez mais, a nossa Academia, e permitam, em particular, sublinhar a honra que é para nós receber, uma vez mais, nas nossas instalações, Sua Excelência, o Presidente da República. Permita-me, Vossa Excelência, que aproveite também este momento em público para agradecer as amáveis palavras que, no encerramento do Fórum Económico e Social, proferiu sobre a Universidade dos Açores, os seus investigadores, mas muito em particular pelo pensamento que aqui tem sido gerado e continua a ser gerado. Muito obrigado. Nesta muito breve intervenção, queria fundamentalmente agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos, na pessoa do seu presidente, Dr. Jaime Gama, que para nós é uma honra ser também doutor honoris causa pela nossa Academia. Em primeiro lugar, relevo o facto de, uma vez mais, a Fundação Francisco Manuel dos Santos ter selecionado a Universidade dos Açores para realizar este seu evento, um evento importante, sobre uma matéria importante, como acabamos de ver, e que certamente irá proporcionar longas e profundas discussões. Em segundo lugar, quero agradecer, e penso que o posso fazer em nome das outras entidades que aqui estiveram também a receber a Biblioteca, agradecer, dizia, a Biblioteca da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que, para além, naturalmente, de vir a enriquecer o espólio da nossa universidade e da nossa biblioteca, vai certamente enriquecer os estudos, os debates e as reflexões sobre matérias tão importantes quanto aquelas que os livros que têm sido publicados refletem sobre a realidade nacional. Por último, agradecer de forma muito reconhecida à Fundação o facto de continuar a acreditar na Universidade dos Açores e nos seus investigadores, como o atesta a assinatura do protocolo que acabamos de celebrar e que irá permitir aos nossos investigadores contribuir para melhor conhecer e, assim, melhor se poder combater a pobreza em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos vós pela vossa presença. Até breve, sabendo que podem continuar a contar com a vossa Academia. Sr. Presidente da República, Sr. Representante da República, Sr. Presidente do Governo Regional, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Reitor da Universidade dos Açores, minhas senhoras e meus senhores, é para a Fundação Francisco Manuel dos Santos uma honra, mas também um dever cumprido, poder, nesta cerimónia, concretizar alguns dos seus objetivos básicos. Permitir um estudo independente, rigoroso, criterioso da realidade, por forma a fundamentar um debate isento e objetivo e por forma a suscitar opções ditadas por verdadeiros critérios de análise. E prosseguiremos nessa linha de ação. Nós somos aquilo que modernamente se considera um intermediário, um mediador.
porque nós procuramos ir buscar a ciência para levá-la mais perto de cada um. Procuramos ir trabalhar as grandes bases de dados na sua constituição bruta para as apresentar de uma forma mais perceptível, mais entendida por aqueles que desejam e querem estudar. E é por isso que os nossos trabalhos, em 9 anos de existência, já são em número de 300. É por isso que nestes 9 anos já conseguimos colocar 1 milhão de publicações nas mãos dos portugueses. É por isso que na nossa componente digital, através dos nossos sites, que o mais conhecido é a Pordata, mas também de outros, através da nossa presença nas várias redes sociais, através do nosso blog, através das nossas parcerias com os grandes meios de comunicação social, nós somos, por dia, frequentados por 200 mil cidadãos. Isto dá a noção de como se pode ir buscar o que há de melhor na nossa pesquisa, na nossa investigação, na nossa ciência e usar uma metodologia correta para fazer transpor numa ação educativa organizada todo esse conhecimento àqueles que necessitam dele para se formar melhor. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, como sabem, é obra e instituição de uma família Soares dos Santos, que tem um sentido social e, por isso mesmo, também nos Açores, me apraz registrar neste momento em que celebramos este protocolo de estudo com a Universidade dos Açores sobre uma análise da realidade social. Me apraz também dizer que a nossa fundação irmã, a Fundação Oceano Azul, está neste momento a realizar ao largo da Ilha das Flores, com o veleiro Santa Maria Manuel, uma missão internacional de pesquisa sobre o mar dos Açores, em associação com um dos maiores filantropos norte-americanos, Ted White, que dinamiza a Fundação White e o Salk Institute na Califórnia, o Instituto avançado na pesquisa biológica e na pesquisa avançada sobre vacina anticancro. Pois bem, essa missão, com vários cientistas, congrega cientistas nacionais e internacionais da Universidade dos Açores, feita em cooperação com o Governo Regional, com o Instituto Hidrográfico, e que ainda ontem viu distinguir um dos seus membros com o maior prémio da National Geographic Society, porque a National Geographic Society é também associada desta missão e todo o trabalho que da missão resultar será projetado a nível mundial por esses poderosos canais de informação e divulgação que estão ao alcance de instituições como a essa. A Fundação Francisco Manuel dos Santos segue na senda deste seu trabalho. Um trabalho discreto, sóbrio, que encontra parceiros credíveis hoje na Universidade dos Açores, na região autónoma dos Açores, e será fiel a estes compromissos. Será fiel também para honrar o prémio com que ontem mesmo foi distinguida pelo Parlamento Europeu, o Prémio Cidadania Europeia, que também, com sentido de um dever cumprido, acolhemos e agradecemos por intermédio desta sessão. Sr. Presidente da República, agradeço de forma especial a sua presença neste evento e também sei que conhece bem as nossas potencialidades, o nosso sentido de missão, a nossa ação, os nossos objetivos, a nossa trajetória e aquilo que é uma ação feita ao serviço da melhoria da capacidade dos portugueses quanto ao conhecimento das realidades, ao estudo sério e sereno das coisas, à aposta na investigação, na ciência e na reflexão. Por isso lhe agradeço em nome dos instituidores da família Soares dos Santos, em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos e de toda a equipe que nela colabora, lhe agradeço a sua presença, que é aqui um estímulo vivo para o prosseguimento da nossa atuação. Muito obrigado por ter comparecido.
Encerra esta sessão, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Senhor Representante da República, Senhor Presidente do Governo Regional, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhor Presidente do Partido Social Democrata dos Açores, Senhor Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Presidente Jaime Gama, ilustres autoridades, queridos colegas professores, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Tendo memória preparado um texto escrito para esta circunstância, seria a primeira vez que numa universidade eu leria um texto, mesmo numa cerimónia oficial. E aproximando-me, embora é verdade, da jubilação, faltando menos de 6 meses para esse momento, sentir-me-ia, ou precisamente 6 meses, sentir-me-ia muito pouco à vontade se não dissesse do coração exatamente o que penso sobre esta cerimónia e aquilo que nos une hoje aqui. E começaria por dizer que feliz coincidência esta de o Dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas e das Forças Armadas, começar por antecipação, 2 dias antes, neste clima ligado ao conhecimento, ao saber, ao estudo, à ciência. Não é habitual. Como sabem, tradicionalmente existe um conjunto de cerimónias oficiais, civis e militares, uma partilha com as populações, alargada desde há 2 anos, à partilha com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Mas é muito propício que se tenha iniciado o dia de hoje por uma reflexão acerca do presente e do futuro da região autónoma dos Açores, da perspectiva económica, social, cultural e cívica, e que o acento tónico desta outra riquíssima cerimónia, aqui, magnífico reitor, na sua e nossa universidade, tenha tido a ver com o que justifica verdadeiramente a educação em qualquer sociedade, e nomeadamente a educação universitária. Porque começamos pelo lançamento de uma obra da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E como não agradecer àqueles que conceberam a Fundação, que lançaram a Fundação, que hoje lhe dão a sua vida todos os dias. A minha primeira palavra vai para a família Soares dos Santos. E na família Soares dos Santos para o Sr. Alexandre Soares dos Santos. Porque, numa fase já adiantada de uma carreira notável como empresário, em diversificados setores da vida portuguesa, e também de um cursus honorum, leia-se, de uma outra carreira simultânea no domínio da responsabilidade social, de que beneficiam inúmeras instituições de solidariedade social, que se não imagina, porque a sua humildade e a sua discrição não permite que se saiba. Depois disso, entendeu que devia dar um terceiro passo, a pensar em Portugal, a pensar nos portugueses, e que era o passo do conhecimento da realidade nacional e depois, como aqui foi muito bem salientado, mais recentemente, de uma das dimensões que, não sendo estritamente nacional, é muito importante para nós, a dimensão dos oceanos. Mas começou pelo conhecimento da realidade nacional.
talvez tenha passado despercebido a muitos dos presentes, quando se passou há 9 anos. Os indicadores estatísticos encontravam-se dispersos. Mesmo os mais fiáveis eram conhecidos com um apreciável atraso e não estavam acessíveis ao comum dos cidadãos. Os especialistas conheciam-nos, mas o cidadão comum ignorava-os. E o conceito foi excepcional. Foi coligir esses dados, o maior número, com a máxima atualização possível e levá-los ao conhecimento de todos os portugueses. Parece tarefa fácil. Hoje é a tarefa mais fácil. Mas eu recordo, e a Maria João Valente Rosa recorda-se, porque ainda participei pela sua mão numa outra iniciativa precursora, como foi difícil chegar a dados muito simples, por exemplo, no domínio da justiça, ou da educação, ou de tudo aquilo que era qualitativo e não tão classicamente económico ou financeiro, de muito do que era social. Havia indicações díspares, havia fontes quase inacessíveis, e foi um trabalho hercúleo o dos primeiros anos, na recolha desses dados. E por isso uma palavra é devida àqueles como António Barreto, que esteve no lançamento, e mais tarde Nuno Garopa, que foram dando o seu contributo para aquilo que hoje é uma verdadeira instituição nacional e que, com o presidente Jaime Gama, tem dado sucessivos saltos qualitativos. Foi um arranque difícil, foi uma obra muitíssimo meritória e nunca agradeceremos este contributo da Fundação Francisco Manuel dos Santos e do Sr. Alexandre Soares dos Santos e da família Soares dos Santos para o nosso país. E que não ficou por aí. É evidente que o número de edições, a variedade dos temas, também aqui a atualidade desses temas, a multiplicidade dos autores, a valia desses autores, a renovação geracional, porque 9 anos são 9 anos. É uma década da vida do país. Tudo isto não tem preço. E o que é mais impressionante é que no início o país não se deu conta. O país não se deu conta. Certamente aqueles que tinham por missão ir acompanhando e analisando o que se passava se davam conta. Mas o país não se deu conta dessa revolução que se tinha iniciado na sociedade portuguesa. Não se deu conta. Pior ainda, porque, adiante voltarei a isso, porque a tendência hoje em muitas sociedades assim não chega à sociedade portuguesa. Vai no caminho inverso, do racional para o irracional, do racional para o emocional. Precisamente indo contra a corrente, o trabalho da Fundação era um trabalho que não era suficientemente avaliado, sublinhado e agradecido. Mais tarde, alargou-se à comunicação social, aos grandes encontros temáticos, ao espaço público como um todo. E depois foi completado por uma preocupação cimeira, que é de toda a humanidade, mas também a nossa, e que se chama os oceanos. Através de uma fundação irmã. Mas venhamos à Fundação Francisco Manuel dos Santos. Aqui disse o presidente Jaime Gama, estamos perante 200 mil acessos. É impressionante. Comparando com o que eram os acessos nos primeiros 3, 4 anos. Mas se me permite que lhe diga, ainda é pouco. Para o número de portuguesas e portugueses, temos de levar mais longe. Quer dizer que há milhões que não acedem. Ao menos não acedem sistematicamente ao ritmo que desejaríamos a estes dados.
É evidente que os 200 mil são 200 mil que se vão renovando e que se vão somando e, portanto, são muitíssimos. É evidente que 1 milhão de obras chegado, nomeadamente às mãos das escolas são uma aposta de futuro. Mas o trabalho é de tal forma importante que tudo o que se faça para levar mais longe o seu conhecimento é pouco. Venhamos ao que acaba de ser lançado. O que acaba de ser lançado significa só isto. É a primeira vez, estamos em junho de 2018, que fora dos dados oficiais estritos, há uma coleção, uma recolha utilíssima para efeitos de investigação, de dados muito ricos sobre diversos domínios da vida desta região autónoma. É a primeira vez. E por aqui chego a um problema que é preciso repensar a nível nacional como a nível regional, que é o papel das fundações. E a falta de relevo que se dá, por vezes, a esse papel, nomeadamente daquelas fundações que foram essenciais para a vida do país e que são essenciais para a vida do país. Eu ouso dizer que, tal como a Fundação Calouste Gulbenkian foi essencial em pleno regime autocrático, no domínio da cultura e depois da ciência e, de alguma maneira, da educação, e cumpriu essa missão até à transição para a democracia, a Fundação Francisco Manuel dos Santos é essencial no domínio do conhecimento, que é base da vida cívica no nosso país. Das opções de políticas públicas, certamente, mas das opções dos cidadãos, das percepções dos cidadãos, dos comportamentos dos cidadãos. Só que, tal como aconteceu com a Gulbenkian, e podia citar mais um ou outro caso, a penetração de tudo o que é novo é sempre mais lenta do que aquilo que desejaríamos. E o que é notável na Fundação Francisco Manuel dos Santos é que, com menos de 10 anos, essa penetração deu-se e foi assumida pela sociedade portuguesa. Foi assumida por muitos na sociedade portuguesa. E espera-se que o mesmo aconteça aqui também na região autónoma dos Açores. Eu ouvi, agradecendo, o debate, como sempre, magnificamente moderado por Helena Garrido, entre a inspiradora, largamente inspiradora desta obra, começada já há alguns anos, e o professor Mário Fortuna. Já conhecia, não apenas os dados, mas o texto, e já tinha ficado, nos casos, surpreendido, noutros casos, como é dizer, reconfortado na visão que tinha da realidade, noutros casos, desperto para novas questões. Eu não posso deixar de acompanhar, ou não fosse professor, a prioridade da educação. Mas também, ouvindo e olhando para os dados, por exemplo, sobre o abandono precoce, é muito difícil não ter presente duas realidades, que aliás também valem para o todo nacional, embora talvez menos, ou se quiserem, com um desfazamento no tempo, que é, por um lado, esse abandono tem a ver com razões económico-financeiras. Mais do que o não querer estudar, o pensar que o estudar não é pagante. Quando se trata de um abandono precoce, tão precoce, não estamos a falar na frequência do ensino superior, estamos a falar num abandono precoce que começa mais cedo, em muitos casos, nós estamos a encontrar aí problemas estruturais e antigos do tecido social das várias comunidades.
Foi assim e é largamente a nível nacional, aparentemente assim é também aqui, na região autónoma dos Açores. E a outra realidade fundamental é esta, é que, volvidos 44 anos sobre o 25 de Abril, percebemos hoje exatamente a dimensão do atraso existente naquela altura e o preço pago por períodos complexos vividos logo a seguir a essa data. Em alguns domínios económico-financeiros é fácil de perceber, porque há dados sobre o que era o atraso e depois sobre aquilo que se passou na sociedade portuguesa. Mas se formos para dados qualitativos, no domínio da educação, por exemplo, ou no domínio social, havendo saltos espetaculares, porque houve, na chamada democratização do acesso ao ensino, ou no domínio da saúde, em indicadores básicos, ainda assim, a grande dificuldade foi depois a sustentabilidade do processo, que se traduz precisamente no garantir o cumprimento da escolaridade, o alargamento com o cumprimento dessa escolaridade, a vivência dessa escolaridade, a sua projeção na vida da comunidade. E há aqui todo um somatório de fatores que nós, os mais velhinhos ou menos jovens, conforme a perspectiva, temos presentes. Eu tenho presente que quando iniciava o meu ensino primário havia apenas escolaridade de 3 anos para as raparigas e de 4 anos para os rapazes. Só já quase no fim do meu ensino primário que passou a haver igualdade de escolaridade de 4 anos não cumprida e que a taxa de analfabetismo era impressionante nesses anos 50, como ainda nos anos 60, e ainda havia persistências até aos anos 70. O ter a noção disso e o ter a noção do que é hoje a realidade, o retrato da realidade, esse é um contributo fundamental da Prodata. Fundamental. E por isso lhe estamos imensamente gratos. Mas a cerimónia não parou por aí. Continuou com a entrega de bibliotecas a instituições escolares, culturais e sociais. E aí também recordo, de repente, em paralelo, o papel das bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, num tempo em que o acesso ao livro era tão difícil e tão avaro. Dir-se-á hoje, não é. Não é líquido que não seja por outras razões completamente diferentes. O mérito da entrega destas bibliotecas reside na ideia da perpetuação do esforço de informação, de estudo e de formação. E a cerimónia também não ficou por aí. Prosseguiu com a celebração de um acordo entre esta universidade e 2 instituições, uma das quais a Açoriana, a outra a Fundação Francisco Manuel dos Santos, para um estudo que me sensibiliza imenso, como é público e notório. Há muito que ando preocupado com o facto de ter crescido no nosso país, e era inevitável que crescesse, uma concentração obsessiva sobre dados económico-financeiros e o menosprezo de realidades sociais. E daí a preocupação com que acompanho aquelas situações limite, várias, de pobreza, de risco de pobreza, de sem-abrigo e outras, de instituições particulares de solidariedade social, e a dificuldade que é, a nível nacional, haver um retrato da realidade, da pobreza e do risco de pobreza. Há vários meios retratos, quartos de retratos, oitavos de retratos, mas não há um retrato atualizado. Vai havendo traços impressionistas. E é tão importante sabermos. Porque senão temos
alguns retratos a pensar na temática do emprego ou do subsídio de desemprego, outros a pensar no apoio às instituições do setor social, outros ainda relativamente à atuação da administração pública central, regional e local nesse domínio, mas falta um pano de fundo. Que bom este trabalho sobre esse pano de fundo. É um contributo nacional. Não é um contributo daqueles que enchem páginas de jornais ou minutos dos jornais televisivos, porventura. Mas é um contributo que não é menos importante do que vários desses instantes. É mais importante, certamente, do que esse instante. E tem, sobretudo, uma função crucial, que me recorda uma das intervenções que tive, já Presidente da República, a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos. No dia 1 de fevereiro do ano passado, parece que foi há uma eternidade, tudo é relativo na vida, mas foi apenas há um ano e alguns meses, fui convidado pela Fundação para o primeiro programa televisivo Fronteiras 21, na RTP2, para discutir um tema que alguns diriam perfeitamente abstruso e deslocado, os populismos. Não estou a falar da minha intervenção de 25 de abril deste ano. Estou a falar de um debate televisivo, de 1 de fevereiro do ano passado. E a iniciativa não foi minha, foi da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mas eu entendia logo como muito atual e particularmente oportuna. Porque, e por aqui regresso ao que disse no início, o esforço desta Fundação, a obra desta Fundação, visa precisamente prevenir fenómenos da mais variada espécie, seja qual for o qualificativo, se não for esse, porque se não gosta desse, será outro, que signifique a prevalência do irracional e do emocional sobre o racional no conhecimento da realidade, no tratamento da realidade e na decisão sobre a realidade. Chamemos outra coisa. Ora, o que é impressionante, infelizmente menos cá dentro do que lá fora, é todos os dias encontrarmos motivos de preocupação neste domínio. Nos países mais inesperados, nas situações mais insuspeitadas. O que quer dizer que esta obra, quando arrancou, foi precursora, foi pioneira. E que, ao prosseguir como tem prosseguido, está a servir Portugal, está a servir os portugueses, está a servir a formação em geral numa sociedade contemporânea, em que tudo ou quase tudo nos apela menos para o racional. Nos apela para a reação imediata, para a conjuntura, para a gestão de curto prazo, para o olhar do imediato, para a fulanização das questões, para o instinto que se confunde com a intuição, mas não é, é precisamente a degradação da intuição, para o instinto na atuação cívica. E também por isso é devida uma palavra de gratidão. E a minha presença aqui, convidado que fui pelo Presidente Jaime Gama e aceitei de imediato, foi, há que dizê-lo em parte, por causa dele. Tenho de reconhecer. Como gratidão pelo papel que tem tido à frente da Fundação e pelo papel que aqui revelou hoje, por 2 vezes, de amor a esta terra e a estas gentes, e de empenho pessoal numa altura da vida em que poderia já não ter esse empenho, essa dedicação, esse entusiasmo, essa mobilização para uma causa não apenas abstrata, mas concreta. Porque estas cerimónias, e em particular esta, foram muito concretas. Não foram abstrações. Foram realidades muito concretas. Mas além da gratidão em relação ao Presidente Jaime Gama,
foi uma gratidão à Fundação Francisco Manuel dos Santos e à sua obra, àquilo que tem feito, o que está a fazer e vai continuar a fazer. Muitas vezes sozinha, outras vezes acompanhada, mas em muito do que faz, no conhecimento da realidade e na preocupação com formação, porque isto é formação cívica, está sozinha. Está sozinha. Há outras instituições, noutras áreas complementares, mas muitas vezes está sozinha. E avança sozinha e avança bem sozinha. Mas o que lhe queria dizer é que, no que toca ao Presidente da República, não está sozinha. Não está sozinha. Está acompanhada e apoiada por ele, que lhe agradece, sem limites, o que está a fazer. E que o diz, e porque Presidente de todos os portugueses, o diz na convicção de traduzir aquilo que os portugueses sentem, e os que não sentem é porque não conhecem. Porque senão sentiriam e diriam. E que melhor sítio, magnífico reitor, do que ser numa universidade. Foi aquilo que certamente foi a sua razão de viver, é a minha razão de viver. É tão raro haver esta convergência no local e no sentido entre o exercício de uma função cívica e a vocação académica, que até isso fez crescer o meu júbilo. E também isso fez crescer a minha gratidão a um entendimento selado entre a Fundação e a Universidade. Que seja para a Universidade um acicate de inovação, ainda mais longe do muito que eu já reconheci que tem feito. Tem feito imenso. Pois depois daquilo que hoje aconteceu, a Universidade dos Açores tem a obrigação de ombrear com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, correspondendo às expectativas dos açorianos e também de todos os portugueses. Muito obrigado.